Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus desse dia 25 de julho, aonde mais um dia nós podemos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos conhecer, aprofundar e meditar na palavra do Senhor. Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou Elaine Violine, mensageira desse devocional diário, e eu trago aqui aquilo que o Senhor fala ao meu coração e convido você que está escutando a palavra de Deus a ter um relacionamento todos os dias um pouco mais profundo, um pouco mais relacional com Deus, que é o nosso Pai. Então, encorajo você fortemente a ter a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia física ainda, tenha, e que você faça perguntas. Qual o versículo que toca o seu coração e por quê? O que Deus está querendo falar com você? A resposta não vai ser imediata, mas você pode guardar essa pergunta e entender de acordo com o seu dia, de acordo com o quanto você está atenta para a voz de Deus. E sabe que muitas vezes para a gente estar atento à voz de Deus é silenciando a voz do mundo, prestando atenção quais são as vozes que chegam aos nossos ouvidos. Amém? E nesse dia 25, que é o Provérbios capítulo 25, nós podemos aprender com Salomão como que nós podemos de fato aprender sobre humildade, sobre domínio próprio, sobre prudência, relacionamentos, honra e sabedoria no trato com as pessoas. Vamos juntos mergulhar nesse capítulo 25, que vai falar sobre lições morais, muitas vezes um assunto e um tema que não é tão confortável. Olha só o que diz no capítulo 1. Também estes, capítulo 25, versículo 1, começa assim. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Então, sabemos aqui que os homens do rei Ezequias, que naquela época prestavam serviço ao rei de Judá. No versículo 2 continua assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se afirmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Olha só que exortação aqui. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito.
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calunas traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria, quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Glória a Deus por essa palavra. Nós podemos aprender que uma das grandes lições é que a verdadeira grandeza não está em se promover, mas em deixar que Deus exalte quem anda com humildade. Também aprendemos que uma palavra dita no momento certo pode trazer vida, enquanto a falta de domínio próprio torna uma pessoa vulnerável. Olha só, a falta de domínio próprio torna uma pessoa vulnerável. Uma palavra guiada por Deus tem o poder de curar, direcionar, restaurar e transformar uma vida. Uma frase de impacto que eu quero deixar aqui para a vida de vocês hoje, que a maturidade espiritual não aparece quando tudo está bem, mas na forma como você governa suas palavras, suas emoções e suas reações. O que Deus falou com você hoje? Essa é uma pergunta importante para que você faça, para que você lembre o que Deus está querendo te contar. Do lado de cá, eu quero deixar aqui para vocês na legenda que Deus me lembrou que sabedoria não é apenas saber o que falar, mas especialmente também saber quando falar, quando permanecer em silêncio e como responder. Sobre o domínio próprio, eu também fui confrontada, e é uma proteção espiritual quando a gente recebe esse confronto. Permitimos que nossas emoções governem nossas atitudes, nos tornamos vulneráveis, mas quando o Espírito Santo governa nosso coração, encontramos segurança e paz. É muito importante a gente entender que para termos acesso a essa paz que excede todo o nosso entendimento, precisamos colocar o Espírito Santo de Deus para governar a nossa vida. Eu quero deixar para esse sábado um desafio para vocês pensarem, né? Antes de responder qualquer situação, para que você faça uma pausa e pergunte. Durante muitos anos eu compartilhei a minha maternidade como, né, uma maternidade pública, vamos dizer assim. E eu sempre falava, sempre que você for perder a linha com seu filho, vá para o seu quarto, toma um copo de água, conte até 10 e volte, para que você não perca a sua paciência e não se arrependa depois e não fique culpada pelo destempero, né? E hoje eu sei que já era o domínio próprio. E sempre se perguntar, essa palavra vai produzir vida? Essa ação vai produzir vida? Vai produzir direção? E peça para que o Espírito Santo, para que ele fortaleça o seu domínio próprio em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor abençoe o seu dia, que você receba a paz que excede todo o entendimento à medida que você se aprofunda na palavra dele. Amém? Até amanhã, um excelente sábado, um tempo em família, para que você possa desfrutar do maior presente que Deus te deu, que é a sua família.